Obrigada, Jesus. Nós te rendemos graças, Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos porque as nossas forças estão sendo renovadas nesses dias. E nós reconhecemos que é o Senhor em nós. Nós te agradecemos, Jesus. E nós reconhecemos a tua presença nesse lugar. Nós exaltamos a presença do Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda acerca de todas as coisas, que nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. Espírito Santo, seja exaltado, seja engrandecido. Nós te amamos, Espírito Santo. Obrigado pela ajuda de todos os dias. Obrigado pelo conselho na hora certa. Tu és o nosso conselheiro, tu és o nosso amor maior. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo em nós e nós reconhecemos que vem de ti todas as coisas. Obrigado, Senhor, tu és bom. Você pode levantar as suas mãos e reconhecer a presença de Deus e o poder de Deus que habita em você, o teu ajudador, o teu conselheiro, o teu amigo fiel, aquele que está com você em todas as situações, aquele que está com você em todas as circunstâncias, aquele que está com você no dia bom, mas também aquele que está com você no dia mau, aquele que te consola, aquele que te anima, aquele que te encoraja. Sim, Ele habita em nós. Jesus foi para que Ele viesse, o encorajador. Ele habita em nós. Exalta a presença do Espírito Santo. Agradece, seja grato por essa presença. Seja grato por essa presença. Seja grato por essa presença. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada porque você veio, você morreu, você ressuscitou, mas você não nos deixou órfãos. Nós não estamos sozinhos, queridos. O Espírito Santo de Deus, Ele veio e hoje Ele vive em nós. Aleluia! Obrigada, 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 obrigada. Aleluia! Você pode sentar? Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Bom dia, queridos. Vocês estão bem? Muito obrigada por esse tempo, mais uma vez. Tem sido um tempo muito precioso para nós. Marcante mesmo. Nós amamos vocês. Vocês são uma igreja linda. Não me canso de falar isso, porque eu realmente estou impactada com o que eu tenho visto acontecer aqui em Três Lagoas. Perillo já tinha me falado, né, sobre o pastor Vitor, sobre a Gabi. E ele me falava que estava impactado com aquilo que vocês estavam realizando aqui. E eu quero dizer aos pastores, né, iniciar falando para vocês, tem muito mais. Né, eu acredito que Três Lagoas é uma cidade, você percebe, de muitos jovens, né? Eu acredito de muitas universidades. Acho que alguém falou isso para mim. E quando essa pessoa me falou sobre as universidades, eu creio uma nova unção vindo sobre vocês para alcançar universitários. Sabe, às vezes as pessoas dizem, é fácil entrar nas escolas, mas não está sendo tão fácil entrar nas universidades. Mas eu vejo vocês abrindo esse caminho mesmo, desbravando, e nós vamos conhecer Três Lagoas. Nossa, eles entraram nas universidades. Vocês vão entrar, queridos. Aonde ninguém imaginaria que vocês entrariam como igreja. E vocês vão desbravar coisas naqueles lugares. E vocês vão alcançar pessoas tão improváveis, tão diferentes. E sabe, eu acredito que uma nova unção está vindo sobre vocês para alcançar esse tipo de gente. Os diferentes. Deus os ama. E Deus confia em vocês para alcançá-los. Só recebe essa unção e essa graça. Vai ter graça para falar, vai ter graça para saber como conduzir essas pessoas. Vai ter graça de Deus, habilidade, novas ferramentas chegando na mão de vocês.
e de repente vocês estarão lá dentro fazendo cultos, reuniões de estudos dentro de universidades. Eu verei em breve, eu virei essas notícias. Amém? Eu queria falar um pouco sobre oração novamente. Eu queria continuar o que eu iniciei ontem, mas eu queria falar sobre uma oração bem específica, né? Eu queria falar sobre a oração em línguas. Quantos aqui já receberam o batismo no Espírito Santo? E eu queria falar um pouquinho sobre orando junto com o Espírito Santo. Amém? E eu queria que vocês abrissem lá em Efésios 6, capítulo 18. Efésios 6, 18 diz assim, na minha versão: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo. Orem no Espírito. Sabe, queridos, existem dois aspectos acerca da oração no Espírito. A primeira, e elas têm uns significados diferentes dependendo do contexto. Mas, por exemplo, quando ele diz no Espírito, quando nós estamos orando no Espírito, é que nós devemos orar mais consciente das coisas espirituais do que das naturais. E Deus deseja que a gente entre nesse nível de quando nós estivermos orando em línguas, orando no Espírito, junto com o Espírito Santo, nós estejamos mais conscientes do sobrenatural, conscientes do espiritual, mais do que das coisas naturais. O outro aspecto no Espírito é a oração em língua. Nós podemos ver lá em Judas 1:20, em 1 Coríntios 14:2. A oração em línguas, a evidência do Espírito Santo habitando em nós. Amém? Quantos tem o Espírito Santo habitando em você? Amém? Então, esse orar no Espírito, nós precisamos orar conscientes de que nós não estamos orando sozinhos e que nós não estamos atirando para todos os lados. A oração no Espírito precisa ser uma oração concentrada. Nós precisamos deixar a realidade natural e entrar na dimensão espiritual literalmente, para que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e sermos guiados por Ele em oração. Esse é o nível que nós precisamos entrar nesses últimos dias, numa dimensão maior, num nível maior, onde a gente mergulha no Espírito, concentrado, onde a nossa mente ela está submetida. Amém? Aleluia! Sabe, lá no livro A Arte da Intercessão, o irmão Reagan, ele comenta sobre o orar no Espírito como uma percepção maior das coisas espirituais do que das coisas naturais. É através da oração em línguas que nós vamos conseguir traduzir o coração de Deus para aquele momento. Deus quer que a gente tenha tanta sensibilidade que a gente consiga perceber espiritualmente o que Ele quer que seja orado naquele exato momento. Nós precisamos ser conduzidos em oração junto com o Espírito Santo. As nossas orações vão ser mais eficazes, porque Ele estará junto conosco, nos mostrando um caminho que precisa ser construído. E sabe, mas isso demanda, querido, como eu falei ontem, priorizar. Isso demanda de nós, muitas vezes, subjugar a nossa carne, subjugar a nossa mente, se concentrar mesmo, para que a gente possa entrar nesse nível. E o problema é que às vezes a gente não quer, a gente está tão apressado, que a gente não quer ficar no inconfortável quando nós estamos em oração. Não é confortável você ter que esperar, você ter que estar orando em línguas e buscando traduzir o coração de Deus, dependendo de Deus, do Espírito Santo, para Ele te mostrar um caminho a ser construído em oração. Isso é desconfortável para a gente. Mas nós precisamos, nesses últimos dias, estar confortáveis como desconfortável. Você entendeu? Eu preciso estar confortável nesse lugar. Porque eu preciso construir de uma maneira certeira aquilo que precisa ser construído com relação à minha família, com relação às minhas finanças, com relação à minha igreja, mas também com relação a qualquer outro tipo de assunto que o Espírito Santo quer que eu ore.
Orações eficazes. Não é aquela coisa que você está ali orando e você começa a orar por uma coisa aqui, outra ali, de repente você para, aí mexe no celular, aí você vê, aí lembra. Não é nesse nível, esse nível é muito rasinho. Ele quer que a gente entre num nível onde a gente mergulhe mesmo, onde a gente traduza o seu próprio coração, onde a gente ouça as batidas do seu coração, onde a gente perceba qual a veia de Deus que está pulsando. Naquele exato momento existe uma veia, existe uma urgência, existe algo essencial a ser orado. E sabe, queridos, existe um sumo sacerdote, mas nós somos aqui na terra. Ele nos colocou como sacerdotes, como atalaias, como aqueles que estão vigilantes, atentos à voz de Deus, para ser um cooperador junto com Ele, com aquilo que Ele quer fazer em oração hoje. O que Deus quer fazer em oração com você hoje? O que Ele quer construir hoje? Lá em 1 Coríntios 14, 4, eu queria que vocês abrissem lá. Ele quer que a gente interprete o seu coração. Deus deseja ser interpretado. Mas para isso a gente precisa desejar entrar num nível mais profundo. Não sei, mas Deus tem tratado muito comigo esses últimos dias sobre isso. E por onde eu vou, Ele sempre fala para mim: pede para eles irem mais profundo. Pede para eles irem mais profundo em mim. Vamos profundo, vamos para o profundo. E diz: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Não é somente balbuciar. Muitas vezes as nossas orações só estão balbuciando aquelas palavras no automático. Não é automático. Ou não deveria ser no automático. Eu vou dar um exemplo. O que seria esse balbuciar no automático? Você está em casa, aí você começa a orar em línguas, você vai para a janela, por exemplo, e começa a enxergar a vida do seu vizinho. Aí começa a perceber que ele comprou um carro novo, que a criança está indo para a escola no carro novo. Você começa... A sua cabeça está pensando no carro novo que o seu vizinho ganhou. Está olhando, observando a criança que está indo para a escola naquele horário atrasado. Você não está concentrado, nós não estamos conectados com o Espírito aí não. Nós estamos balbuciando, nós estamos no automático, mas não é tempo de ficar mais no automático. É tempo de se concentrar em línguas e de ouvir o coração de Deus e de ser eficaz naquilo que Ele quer para aquele momento. Existem urgências, queridos. Existem urgências. Ligados, filhos de Deus ligados com o Espírito Santo. Orar em línguas não é balbuciar, não. Nós precisamos conectar a nossa mente com o nosso coração. Sabe? Conectar a mente com o coração de uma forma intencional. É bem verdade que muitas vezes quando nós iniciamos, a gente pode até iniciar no automático, mas a gente precisa parar e lembrar: opa, eu vou ser intencional nesse momento aqui. Algo sobrenatural está acontecendo. Eu não estou falando qualquer coisa. Eu estou falando palavras que estão construindo caminhos. Eu tenho que entender que eu preciso me conectar naquele momento. E eu preciso deixar de lado aquilo que está trazendo outro foco para mim. Lá em Campina Grande nós temos o centro de oração lá no Ministério Verbo da Vida. Os coordenadores desse centro de oração são Simon e Adriana, e eu lido diretamente com ele com relação a todas as equipes. Lidero junto com ele aquele centro de oração. E sabe, um dos nossos valores é a oração em línguas, orando no Espírito. E muitas vezes nós temos várias equipes durante a semana toda, vários horários, é uma oração, 1 hora de orando em línguas, né? A oração principal é a intercessão, mas nós iniciamos orando em línguas para perceber, para interpretar o coração de Deus naquele momento.
As equipes são mínimo 2, no máximo 6. É toda uma visão, porque a gente quer também que haja uma coletividade. Não é muita gente orando no mesmo lugar, não. São grupos pequenos orando para que haja uma coletividade, para que a gente consiga juntos interpretar o coração de Deus. E sabe, queridos, muitas vezes as pessoas saem do seu trabalho, do seu computador, daquilo que eles estavam resolvendo, de tantas coisas, e eles vão para aquele espaço lá onde a gente se reúne para orar. E muitas vezes, quando eu converso com eles, eles dizem: Stephanie, o nosso maior, principal desafio quando a gente chega aqui é se desligar daquele computador, se desligar daquelas atividades naturais, entre aspas, para a gente poder entrar nessa dimensão espiritual. E a gente sempre martela isso com eles. É verdade, mas a gente consegue entrar. É verdade, mas a gente consegue romper. E muitas vezes a gente sempre fala para eles: quando você entrar nesse lugar, você precisa conectar a tua mente com o coração. Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas, se concentrando nas línguas, ouvindo as línguas. E isso vai te fazer sair da dimensão daquilo que você estava para a dimensão que Deus quer que você entre naquele momento. E sabe, queridos, nós temos visto grandes respostas de Deus. Porque nós não oramos. As nossas orações são proativas, a gente não chega com uma pauta formada. A gente não chega baseado naquilo que nós estamos vendo e ouvindo nos jornais, nos jornais, na internet. Não. Ele é o nosso principal regente, o Espírito Santo. E é Ele quem nos conduz em oração. E sabe, nós temos visto muitas equipes entrando numa dimensão e conseguindo construir um caminho, colocando telhados antes que a chuva chegue. Nós temos muitos relatos de situações que foram organizadas, de situações que foram preservadas, de respostas de orações na vida de pessoas, de países. Poderia chegar aqui e relatar para você em números, porque a gente está orando efetivamente, orando o que está no coração dele para aquele momento, traduzindo o que ele quer. No desconfortável, mas sabendo, eu preciso continuar nesse desconforto, porque eu preciso esperar e aguardar que Ele me conduza em oração. Nós precisamos ser conduzidos, queridos, em oração pelo Espírito Santo. Ele é o maior regente. Aleluia! E sabe, quando ele diz que nós devemos considerar o Espírito Santo em todos os momentos e ocasiões, é estar atento em todo o tempo, é estar ligado nele em todo o tempo. Quantas vezes pessoas lá que trabalham conosco, que estão junto conosco ali, eles dizem: nossa, essa dimensão espiritual aqui está sendo levado, está me carregando para onde eu vou. Às vezes eu estou em casa e eu percebo aquele chamado, aquele desejo, começo a orar em línguas, começo a perceber o coração de Deus e eu começo a ser conduzida em oração por alguém, às vezes por uma necessidade dos meus filhos que eu não consigo identificar visivelmente, mas Ele conhece o coração deles. E eu muitas vezes, queridos, eu falo para eles: eu também. Esse novo nível aqui está me carregando dentro de casa, para onde eu vou. Às vezes eu estou no carro, dirigindo, e eu percebo, ouvindo a música, e eu percebo vem a minha lembrança alguém, e eu começo a orar em línguas, mas não veio alguém em vão. Quando eu começo a orar em línguas, eu interpreto o coração de Deus, e Deus começa a me falar coisas a respeito daquela pessoa, e eu começo a soltar as palavras que precisam ser ditas, para que haja a mudança, para que haja um encorajamento, para que haja um refrigério, para que a direção venha. Queridos, nós fomos chamados para isso. Amém. Nós precisamos voltar a entender essas coisas como uma realidade muito firme dentro de nós. Eu lembro de várias situações com relação aos meus filhos. Uma vez eu estava em casa colocando o Luca para dormir, eu balançando ele na rede. E de repente eu comecei a olhar para Luca e veio aquela urgência, eu comecei a orar em línguas.
E eu olhando para ele, e me viu, sabe, quando eu começava a orar em línguas, como se fosse, sabe, você percebendo um sentimento ruim, algo ruim. E eu comecei, Senhor, eu preciso traduzir o teu coração. É com o meu filho ou eu preciso orar por alguém com relação a isso aqui? É outra criança ou é meu filho? Eu preciso entender. E comecei a orar em línguas, continuava orando, balançando ele, orando em línguas, né? Conectando, me concentrando, colocando os meus sentimentos no lugar, porque a minha cabeça era, esse sentimento ruim com relação ao meu filho, e eu já comecei a ficar, Senhor, eu não vou me apegar a esse tipo de sentimento. Eu sei que esse sentimento veio porque eu preciso traduzir o teu coração. Eu quero, me entenda, eu quero te ouvir. Eu comecei a orar e balançando ele, comecei a perceber. Deus falou comigo, não é Luca, mas é outra criança. E eu comecei a orar. E ali naquela interpretação, sabe que Deus começou a trazer para mim algo no sentido de pais e mães que estavam sendo tentados a abusar dos seus próprios filhos. Pais. Era uma tentação. Estava vindo sugestões na mente de alguns pais. Eu não sei quem são, queridos, mas ali algo foi paralisado. E eu comecei a orar, e veio as palavras certas, e comecei a orar em línguas, e a interpretação veio, e eu percebia dentro de mim que Deus estava movendo as águas, e que Deus estava construindo coisas, e que Deus estava livrando crianças, e que Deus estava dissipando pensamentos, e que Deus estava fazendo pais entenderem que aquele pensamento não era o certo. Enfim, eu posso não ver agora ainda o resultado, mas posso ser que no céu alguém chega para mim e falou, Stephanie, eu era aquele pai, eu era aquela mãe, mas algo foi feito naquele momento. Você percebeu a urgência, Deus te mostrou a urgência, você foi sensível ao meu espírito e você construiu algo, você dissipou coisas. Queridos, isso é em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar conscientes disso, com relação à nossa vida, mas também com relação à vida de outras pessoas, de países, pode ser que você nem conheça, nunca chegue a conhecer aqui na terra essa pessoa, mas Deus quer nos ver disponíveis a esse tipo de nível de oração. Ele só quer a disponibilidade do nosso coração. Ele só quer que a gente se coloque disponível. Tá bom, pai, eu me coloco disponível para ser o teu atalaia, para orar junto com você. Eu não quero mais orar orações ineficazes. Eu quero orar aquilo que você colocar no meu coração. Eu quero orar aquilo que eu consigo interpretar de você, interpretando o coração de Deus. Nesses últimos dias, nós estamos aqui realmente, queridos, tendo que fazer muito bem esse papel de sacerdote, de atalaia. Isso não pode ficar perdido. Isso precisa ser constantemente avivado dentro de nós. Isso é um chamado de Deus para todo aquele que é filho. Eu não tenho chamado de Deus. Tem! Você tem um chamado, você é sacerdote, você é atalaia. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Se conecte com Ele e faça acontecer coisas aqui. Você tem um chamado, você tem um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus. Aleluia! Por muitos anos da minha vida, queridos, eu me coloquei disponível a esse chamado. Desde que eu comecei a minha vida cristã, eu sempre tive muito desejo pela presença de Deus. E muitas vezes quando eu estava na presença de Deus, Ele me via em disponibilidade. E eu saía percebendo o coração, interpretando e orava por tantas coisas que hoje os meus olhos veem. Eu lembro que eu orei pelo meu casamento. Eu era jovem, eu não tinha namorado na época, mas eu fui impelida pelo Espírito Santo para construir algo com relação ao meu casamento. Eu lembro que eu orei pelos meus filhos, nem casada eu era. E hoje eu consigo vê-los. Existem aspectos que eu orei e que eu consigo enxergar neles ainda pequenininhos, mas eu sei que eu orei por muito mais. E eu vou ver.
Porque um caminho em oração foi construído. Vai vir a manifestação naturalmente. Lá em Jeremias ele diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Existem coisas que nós não sabemos. Que revelação é essa, hein? Nós não sabemos de tudo. Mas nós temos um Deus que sabe de todas as coisas. Nós não sabemos quais são as outras fases que nós vamos viver, como família, como pessoa, como homem, como mulher, como criança. Nós não sabemos. Mas nós temos um Deus que sabe exatamente a fase que nós vamos entrar e como nós devemos nos comportar e nos conduzir naquela fase. Ele só precisa da nossa disponibilidade, porque falar, Ele quer. Mostrar o que precisa ser construído, Ele quer. A gente só precisa se disponibilizar a Ele. Nesses últimos dias, queridos, eu creio que Deus, Ele quer construir junto conosco proteções, telhados. Existe uma frase que a Adriana Potter sempre fala: o Senhor vai trazer coisas que nós não conhecemos em oração. Ele quer que oremos não apenas para apagar o fogo. Muitas vezes nós estamos orando assim. Uma situação aparece, aí a gente apagando o fogo aqui. Aí outra situação aparece ali. Aí Ele não quer isso, não. Ele quer que a gente esteja em uma outra dimensão. A gente não ora só para apagar o fogo. A gente ora para que nós também evitemos o fogo. Deus quer que a gente entre nesse nível de uma sensibilidade espiritual que a gente não precise apagar, mas a gente vai orar para evitar que aconteça. A gente vai orar para evitar que aquilo apareça. Interpretando o coração dele, porque ele vê o que nós não vemos, ele enxerga o que nós não enxergamos, e a gente se submete a estar nesse lugar, disponível para interpretar o seu coração, e a gente evita muito fogo. Em todas as áreas da nossa vida. Em Isaías 21:8 diz: então o vigia gritou: meu Senhor, todos os dias eu fico na torre de vigia. Todas as noites eu permaneço em meu posto. Nós devemos estar vigilantes e atentos para aquilo que Ele está para nos comunicar todos os dias. E como eu falei ontem, ele falou para mim: amor, você só fala dos meninos, das crianças, mas eu falei, é a fase que eu estou vivendo, gente. E eu posso falar para vocês das experiências realmente que eu tenho tido com as crianças com relação à oração. E eu me coloquei disponível, eu disse: Senhor, eu quero orar pelos meus filhos, mas eu quero orar eficazmente. Eu quero orar aquilo que está no teu coração, aquilo que precisa ser orado nessa fase para eles. E sabe, eu começo a perceber Deus colocando temas, assuntos, palavras dentro de mim para orar sobre eles nessa fase que eles estão vivendo. Você fica, quando você está em oração, quando você está nesse nível, queridos, você fica tão sensível ao Espírito Santo que você não precisa se trancar no seu quarto para estar orando naquele momento. Entenda, vão ter momentos que vão ser necessário isso, você vai precisar reservar um tempo. Mas você fica tão sensível ao Espírito Santo que onde você está, Ele te conecta, Ele se comunica com você e Ele mostra. Isso traz sensibilidade porque você treina o teu espírito. Quando você está nesse lugar, você está se treinando a ouvi-lo. E é isso que Ele quer para a gente nesse tempo. O Senhor, lembra, vai trazer coisas que nós não conhecemos em oração. Lá em 2 Coríntios, eu queria que vocês abrissem lá. Desculpa, 1 Coríntios 2:9. Aleluia. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não para por aí.
O versículo 10 diz: mas Deus os revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Profundezas de Deus. Em outras versões dizem segredos de Deus. Deus tem grandes coisas para nós, que a gente nem imagina. Mas a gente precisa estar nesse lugar, porque Ele vai nos revelar pelo Espírito. É nessa dimensão, é nessa entrega, é nessa disponibilidade de se tornar cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo que habita em nós. É nessa disponibilidade que Ele vai revelar o invisível, que Ele vai revelar o extraordinário, que Ele vai revelar coisas que nós nem imaginamos. E muitas vezes, queridos, foi nesse lugar onde Deus me fez enxergar que um dia eu estaria aqui. Eu não posso dizer para vocês tão específico com 3 Lagoas, mas que eu precisaria um dia falar para muita gente. Isso não era a minha vontade. Isso não era o que eu queria. Chorei muitas vezes em oração quando Ele me mostrava essas coisas. Porque a minha vontade nunca foi essa. Mas ali eu me disponibilizei e disse: Senhor, por Ti eu vou. Por Ti eu falo. Não é confortável, mas eu entro no desconfortável para cumprir a vontade de Deus. Não é por você, querido, é por Ele que eu faço. É por Ele que eu subo. É por Ele que eu chego aqui e falo o que eu estou falando. Mas não é confortável. Eu preciso que vocês entendam algo. Fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser confortável. O confortável para mim seria eu continuar aonde eu sempre, muitas vezes eu estava. Nos bastidores, fazendo muitas coisas acontecerem. Mas Ele me chamou também para estar aqui. E eu preciso fazer a vontade de Deus, mesmo desconfortável. Deus quer trazer vislumbres acerca do futuro, acerca dos próximos anos. Possa ser que os vislumbres te deixem bem desconfortável. Mas é a vontade dele para a sua vida. Se disponibiliza e recebe da graça de Deus para fazer por Ele. Porque um dia nós prestaremos conta a Ele. E esse temor, sabe, querido, precisa aumentar dentro de nós. Com relação às nossas prestações de conta. Com relação à nossa vida aqui. Aleluia! Sim, Ele quer nos revelar o futuro glorioso que nos aguarda. Mas Ele também quer nos revelar os planos do diabo ao teu respeito. Às vezes a gente acha que o diabo é só um gatinho, né? Mas diz que ele é como um leão, que fica rugindo em derredor, buscando, né? Procurando o momento certo, a ocasião certa. Por isso que nós precisamos estar sóbrios, vigilantes, atentos por dentro, ligados por dentro, percebendo, interpretando o Espírito Santo, a vontade dele em oração, orando, falando. Percebeu? Tira um tempo, ora, se concentra, constrói o caminho. Porque Ele também quer nos revelar os planos do diabo ao nosso respeito e a respeito da nossa família. Porque o diabo, ele tem os seus planos. Querido, o diabo não está de braço cruzado vendo a gente fazer todas essas coisas e assim,
não vou deixar fazer nada não. Não, ele não está assim não. Ele está procurando uma ocasião, ele está procurando um momento, ele está planejando, ele está arquitetando algo. E Deus quer nos revelar essas coisas, para que em oração nós possamos dissipar as trevas. O reino espiritual é mais real do que o reino natural, daquilo que nós estamos vendo. Ele é real, existe. Existe Deus e existe o diabo. É real, querido. Nós precisamos saber discernir as coisas espiritualmente. Mas isso só vem com tempo na presença de Deus, disponibilidade e sensibilidade chega. E é aumentada, viu? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estamos desejando com fome e sede da sua presença, quanto mais nós priorizamos Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais sensível nós ficamos. Se está faltando sensibilidade, está faltando tempo com Ele. Quanto mais tempo com Ele, mais parecido com Ele, mais interpretando o coração dEle, mais as tuas orações serão eficazes. Porque você não está orando dando tiro para todo lado, você está orando sabendo exatamente o que está sendo construído. Nós precisamos entrar em níveis maiores no relacionamento com Deus. Eu falei isso ontem e eu vou repetir de novo. Vá para o profundo em Deus. Ele quer que você vá para o profundo. As pérolas estão no profundo. As pérolas estão no profundo. Uma profundidade maior, um nível maior. Lá em João diz 16:13, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas Ele lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará o que está para acontecer. E lhe anunciará o que está para acontecer. Nós não seremos pegos de surpresa, querido. Em algumas situações da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família, se nós estivermos conectados com Ele. Eu lembro de uma equipe lá no centro de oração, 2 anos antes da pandemia. A gente tem um caderno que quando aquela equipe termina de orar, eles não colocam um relatório assim com detalhes, né, sobre o que foi a oração, mas eles colocam alguns pontos principais. E um dia eu relendo, na verdade foi Simon relendo aquele caderno, aqueles registros de oração. Depois da pandemia foi que a gente viu, mas essa equipe orou várias vezes pelo mesmo assunto. Eles estavam no desconfortável, porque todas as vezes que eles se reuniam e interpretavam o coração de Deus, vinha um vírus mundial, um vírus mundial, um vírus mundial, um vírus mundial. O vírus mundial veio, mas aí você pode pensar, nossa, mas aconteceu muita coisa. Mas poderia ter acontecido muito mais. A desgraça poderia ter sido muito maior, querido. Só Deus sabia o que eles estavam construindo ali. Pessoas naquele momento de oração específicas podem ter sido livres. A gente não sabe. Mas eles se disponibilizaram e eles oraram várias vezes. E a gente entrou em contato com essa equipe e eles disseram, estava desconfortável, porque a gente achava que era coisa da nossa cabeça. Um vírus mundial, a gente não estava entendendo nada do que aquilo estava. Eram 2 anos antes da pandemia. Aquele pessoal começou a orar, a construir aquele caminho. Eu lembro de outra equipe que eles estavam orando e eles orando em línguas. E chega um momento que a gente para. Alguém tem alguma nota no coração? Você percebeu algo, uma palavra, um nome? Ainda não. E eles continuaram. E de repente, uma pessoa da equipe disse, eu só tenho uma palavra, mas eu não estou entendendo nada. E eu lembro que a gente disse, mas não é para entender mesmo. O problema é que a gente quer as respostas muito rápidas. A gente quer conectar as coisas muito rápidas, querido. Mas tem coisas que na verdade não vai fazer sentido. Mas a gente confia naquele que está nos
comunicando aquilo. Tem coisas que a gente não precisa saber na hora, a gente só vai ver depois. Que foi o caso do vírus mundial. Há 2 anos atrás, ninguém sabia sobre aquilo. Não tinha nenhuma nota sobre aquilo. Mas os atalaias que estavam construindo o caminho, eles foram privilegiados. Eles já sabiam que algo poderia. E eles disseram que aquela equipe, quando começou, eles só lembraram das várias orações, do desconforto de estar ouvindo a mesma coisa. Deus martelando no mesmo assunto. E essa outra equipe, que essa menina falou, só tem uma palavra: neve. E nós falamos, vamos orar sobre neve. Foi a palavra que veio, vamos construir esse caminho. E a gente começou no desconfortável, porque na nossa cabeça ela fica, né? Neve. Não tem mais nenhum outro spoiler, Senhor. E a gente começou orando. E Deus começou a conectar outras coisas. Outra pessoa da equipe disse, eu estou conseguindo enxergar uma mulher na neve. Vamos orar por uma mulher na neve. A gente começou a orar e Deus começou a construir aquele quebra-cabeça. Ok, tudo bem. 2 dias depois, 3 pessoas da equipe estavam com o jornal, acho que era hoje ou era nacional, ligado. Tinha uma mulher lá, toda com roupa de neve. E o repórter fazendo, era num país aí, que eu nem lembro qual era. Conversando com ela, e ela falou, eu me perdi na neve. Eu estava esquiando. Eu caí, me perdi das pessoas e eu fiquei 3 dias aqui na neve. Ela estava viva, querida. A gente só lembrou daquela oração. Neve, a mulher. E ela disse, mas eu lembro. Eu lembro de um homem que ficou cuidando de mim. Aleluia. Mas eu não o conheço mais, depois eu não vi mais. Querido, não venha me dizer que Deus não envia anjo, que Deus não constrói coisas. Em oração, vamos construir. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar o telhado antes que a chuva venha. Vamos proteger. Porque nós somos chamados para isso. Outra situação eu vou falar para você. Vocês lembram daquela situação lá da Ucrânia? A gente estava lá na igreja, num culto de oração. Simon estava ministrando. E a gente começou a orar. Turquia. Foi da Turquia? Ah, foi do terremoto, foi isso mesmo. Foi a Turquia. Isso mesmo. Ele estava nos escombros. Vocês lembram daquele terremoto? E eu lembro que a gente começou a orar para interpretar o coração de Deus. E veio crianças. No nosso coração veio crianças. E a gente começou a orar por crianças. De repente veio aquele gemido inexprimível de choro, de medo. Quando a gente entra nessas dimensões, nesses níveis, queridos, nós conseguimos até sentir o desconforto da outra pessoa. Porque ser sacerdote é se colocar no lugar de alguém. E eu lembro que continuamos orando. Depois veio a palavra Turquia, a gente continuou orando. E quando a gente começava a orar, a gente conseguia, Deus começava a nos mostrar o cenário daquela situação. E eu lembro que alguém falou, é uma criança. Ela está nos escombros. É uma criança, ela está sozinha. E a gente começava e vinha conforto, consolo, o que ela precisar. E a gente construindo aquilo ali. As palavras vinham e a gente soltava. Depois apareceu lá o rostinho daquele bebezinho no jornal. Todo o relato da reportagem. Existiam palavras que eles usaram no próprio noticiário. Palavras que a gente mesmo falou. Eu fiquei chocada. Aquela criança, eu acho que ela passou dias debaixo dos escombros. E o mais interessante é que
na reportagem, eu lembro que quando a gente orava, a gente percebia Deus nos conectando, nos mostrando, e a gente falava assim: Senhor, Jesus cuida dela, fica perto dela. E ela disse: um homem de branco me alimentou. Depois põe lá na internet que você vai ver. Um homem de branco ficou comigo o tempo todo e ele me deu comida. Aleluia. É real. Jesus é real. O Espírito Santo é real. Aquilo que Ele coloca no teu coração para você é real. Não é coisa da sua cabeça. Ora, se conecta, se concentra, começa a construir, porque é real. Quantas vezes vem na nossa cabeça, às vezes algo, e a gente não consegue interpretar. Você só vai conseguir interpretar se você se mergulhar naquilo. Às vezes vem a imagem de alguém. Quantos já passaram por isso? A imagem de alguém na sua cabeça, você começa a pensar naquela pessoa o dia todo, está trabalhando, está lembrando, tá? E você não, meu Deus, o que será que está acontecendo com fulano? Aí deixa passar. Não! Começa a orar em línguas. Pai, eu quero interpretar. E às vezes possa ser que Deus diga: vai lá, faz a fera e manda para casa dela. Para ela vai ser poder real. E para você também, porque interpretou o coração do seu pai. E mais sensível você estará para as próximas e próximas aventuras com Ele. É uma aventura. É uma aventura, querido. É ser resposta na vida de pessoas. Quando nós estamos nesse lugar, conectados com Ele, nós seremos resposta para muita gente. E possa ser que ninguém nem veja aquilo que você vai estar fazendo, mas Deus está vendo a tua obediência no secreto e Ele te recompensa. Possa ser que você interprete tantas situações dentro da própria igreja. Pessoas que estão precisando, necessitadas às vezes de uma palavra, de um encorajamento, de uma visita, de um abraço. Pode ser que Deus te mostre alguém e você fica: meu Deus, o que será? E pode ser que Ele diga: só abraça ela. Você interpreta a necessidade e você é resposta. Nós somos resposta. Deus nos vê como respostas, queridos, na vida de muitas pessoas. Seja resposta para a sua família. Às vezes porque a gente está no nosso contexto familiar, é tudo tão natural, é tudo tão normal. Mas Deus quer nos mostrar tantas necessidades dentro da nossa própria casa. Ora por sua família, ora pelos seus filhos, ora pelo seu esposo, ora por sua esposa. Ora pelos teus pais. Interpreta o coração de Deus. Às vezes está difícil o relacionamento. Ok, mas vai para aquele lugar. Vai se conectar com aquele que conhece, que sabe como destroçar o coração mais duro. Estratégia vem, resposta vem, direção vem. Só precisamos estar disponíveis para cumprir esse chamado. Ele é poderoso, querido. Esse chamado é poderoso. Ele é poderoso. Eu queria que o louvor viesse aqui. Queria que a gente pudesse orar um pouquinho em línguas nesses últimos minutinhos que nós temos. Eu queria que você pudesse conectar a sua mente ao seu coração e que, baseado em tudo que você ouviu, eu queria que nós pudéssemos ter um pouquinho de uma experiência com o Senhor. De ouvir, de conseguir interpretar. Possa ser que venha uma palavra, possa ser que venha uma pessoa, possa ser que venha um país. Eu lembro de Perilo uma vez, ele disse que criança, ele teve um culto na salinha de missões quando ele era criança. E ele disse que lembra que Maneco uma vez falou sobre a oração de intercessão, né? E ele pequeno, ele pegou o mapa mundi, e ele falou: eu queria que você procurasse, buscasse um país que você pudesse orar, se conectar com Deus e orar. Coloca o dedinho aqui. E ele disse que quando ele colocou o dedo, o nome era Finlândia. E por muito tempo ele começou a estudar sobre a Finlândia, ele começou a se conectar com aquele povo.
Chegou até o ponto de achar que ia para a Finlândia. Mas o que Deus queria era que ele construísse um caminho na Finlândia em oração. E ele orou 10 anos. Quando eu conheci Perillo, ele orava pela Finlândia todos os dias. E eu lembro de uma vez ele assistindo uma reportagem, começou a falar, não foi, amor, sobre o crescimento do evangelho na Finlândia. Diante do trono, Ana Paula Valadão falando, mostrando o que tinha ido lá, como estava crescendo, o povo era fervoroso, ela lá na igreja. E Deus falou para ele: você faz parte disso. Uma pedrinha na coroa dele. Tá lá. 10 anos. Se dispôs a construir. Muito mais, querido, vai acontecer. Se você colocar lá falando sobre a Finlândia. Gente, a Finlândia entrou num avivamento. Existe um povo fervoroso lá. Hoje a gente vê até um casal, não sei se vocês conhecem, Ryan e Jessica Adams. Estão na Finlândia, um casal poderoso, cheio de Deus, jovem. Deus conectou o coração deles com a Finlândia. Isso é resposta de oração. Algo poderoso foi construído e está começando a acontecer mesmo. É real. Queria que você pudesse ficar de pé. E eu queria que você se colocasse nesse lugar, nesse chamado, conectando a sua mente com o seu coração. E que você começasse a construir. Primeiro você começa orando em línguas, porque a sua cabeça pode ainda estar tão cheia de coisas. Começa orando em línguas. Não olha para ninguém, fecha os olhos, olha até para baixo assim. E começa. A mente ainda está vagando, mas chega uma hora que você sai dessa dimensão rasa.